Olá, turma! Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma unidade da nossa disciplina. No nosso encontro de hoje, nós iremos refletir a respeito do conceito de dinâmica de grupo. Quando nós pensamos a dinâmica de grupo, é muito importante que nós possamos compreender como a mesma pode ser compreendida como uma técnica de intervenção do profissional de serviço social. Se nós formos analisar ali a Política Nacional de Assistência Social, é muito importante nós pensarmos ali a necessidade de trabalhar com os grupos, com os ciclos de vida. Então, a partir do momento que nós precisamos trabalhar com essa divisão, torna-se necessário pensarmos em estratégias de desenvolver essas oficinas. Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, a perspectiva dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, torna-se necessário ali desenhar a sua metodologia. Então, dentro dessa perspectiva, assim como colocado na nossa apostila pelo autor Magalhães, nós compreendemos o grupo como um instrumento profissional de comunicação oral, onde o profissional de serviço social busca ali o envolvimento coletivo, trazendo ali os seus usuários para aquele espaço ali de articulação e naquele momento são identificadas quais são as prioridades daquele público-alvo, coletando ainda informações necessárias que possam permitir ali uma reflexão do cotidiano daquele usuário e também do enfrentamento de situações apresentadas. Então, através daquele grupo, nós conseguimos pensar ali estratégias que garantam o fortalecimento de vínculo daquele indivíduo e também promova ali o seu protagonismo. Então, dentro dessa perspectiva, quando nós formamos um grupo, e aí pensando dentro da lógica da Política Nacional de Assistência Social, e aí nós temos ali a formação dos grupos de acordo com os ciclos de vida, vamos pensar a formação de um grupo através ali de um grupo de idosos. É necessário que a dinâmica de grupo que eu venha trabalhar, ela, assim, entendendo a dinâmica de grupo como uma intervenção, ali uma técnica de intervenção do profissional de serviço social, torna-se necessário pensar ali um roteiro para a realização daquela minha dinâmica de grupo. Então, reforçando mais uma vez, guardem esta palavrinha. A dinâmica de grupo, ela representa uma técnica de intervenção profissional. E aí, dentro dessa perspectiva, o profissional de serviço social, ele vai utilizar aquela sua técnica de intervenção para justamente identificar ali algumas informações necessárias, alguns dados necessários que precisam ser coletados, mas também pensando ali como um espaço de reflexão e que permita, de fato, garantir ali o fortalecimento daquele usuário, daquele grupo ali que participa daquela atividade. Então, dentro dessa perspectiva, é importante que o profissional, ao elaborar ali uma dinâmica de grupo, ele precisa identificar quais são os objetivos que serão alcançados com aquela dinâmica de grupo. Então, se naquele momento eu sinto a necessidade ali de trabalhar a questão da violência contra a mulher, então o meu objetivo ali é justamente pensando que eu quero trabalhar a questão da desconstrução da violência contra a mulher. Então, os objetivos que eu quero alcançar é justamente desconstruir, é o meu objetivo central, obviamente, mas pensando ali no acesso daquela mulher à rede de proteção, apresentando as múltiplas formas de violência, não apenas a violência física. E aí, a partir daquele momento, eu vou definir o meu público-alvo. Então, como eu coloquei inicialmente, a gente pode trabalhar com os ciclos de vida, assim como pré-definido pela Política Nacional de Assistência Social no seu processo de tipificação dos serviços. Então, eu posso trabalhar com um grupo de idosos, eu posso trabalhar ali com os adolescentes, desconstruindo a violência dentro da perspectiva de dialogar com os adolescentes. Eu quero trabalhar com um grupo adulto, então eu vou trabalhar com aquelas mulheres, com aqueles homens que participam do meu ciclo de vida ali, daquele recorte que eu faço de idade, com o grupo jovem ou o grupo adulto. Então, assim, isso pode ser livre. Então, a partir do momento que eu crio aquela dinâmica, necessariamente eu preciso compreender
qual o objetivo que eu quero atingir com aquela minha atividade. Então, o segundo momento, definindo os objetivos, eu vou definir também, deixar bem claro quais são os públicos que eu vou trabalhar. Eu não posso, por exemplo, reunir no mesmo grupo crianças e adultos, né? Com certeza ali a discussão seria diferenciada. Então, definindo os objetivos e principalmente o público-alvo, torna-se necessário buscar recursos que permitam que eu realize essa dinâmica. Então, é muito importante, sim, que nós possamos compreender ali quais seriam os recursos que eu preciso trabalhar e justamente através daqueles recursos, se de fato eu vou alcançar os objetivos propostos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com dinâmicas muito lúdicas, dinâmicas que, como por exemplo, a utilização de músicas, principalmente quando eu trabalho com as idosas, eu gosto muito de trabalhar as atividades que são voltadas mais mesmo a música. Eu gosto muito de trabalhar com bexigas, né, com bolas, onde eu faço uma atividade bem interessante, uma dinâmica que eu gosto muito de trabalhar com a perspectiva de sonhos. Então eu peço sempre para aquele grupo justamente colocar ali o seu sonho dentro daquela bexiga, e aí é uma dinâmica super divertida, que dá para fazer uma perspectiva bem interessante de pensar ali essa questão mesmo dos objetivos de vida daqueles idosos, né? Pensando ali que quando nós chegamos ali naquela idade, nós precisamos sim continuar com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com os nossos desejos. Então é muito interessante que a gente tem várias dinâmicas. Se vocês fizerem uma consulta rápida no Google, vocês vão ver várias dinâmicas que a gente consegue trabalhar. Uma dinâmica que eu gosto muito, que é uma dinâmica super fácil de trabalhar, é uma dinâmica que a gente utiliza apenas um barbante, e ali dá para fazer uma dinâmica muito interessante sobre a rede de proteção disponível. Então eu posso muito bem trazer uma situação ali de violência daquela mulher, e através daquele barbante eu consigo ali trazer ali um emaranhado de possíveis serviços que aquela mulher pode ser alcançada. A imaginação é livre, e é muito importante sim que quando nós formos pensar numa dinâmica, a gente consiga compreender qual é o nosso público-alvo, que a nossa atividade, de fato, vá conseguir atender aquele usuário, aquele grupo, que eles vão se sentir pertencentes àquela dinâmica. Então não adianta eu preparar uma dinâmica onde as pessoas vão precisar ler textos grandes, complexos, quando na verdade eu sei que naquele público-alvo tem pessoas ali que são analfabetas. Então é importante sim eu conhecer a realidade daquele grupo e pensar uma estratégia, uma dinâmica que de fato eu consiga alcançar o meu objetivo central e que também atenda às necessidades daquele grupo trabalhado, ok? E assim eu termino o nosso encontro de hoje. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!